Meus amados, a graça e a paz, em nome de Cristo, amém. Amém. Vamos abrir a palavra de Êxodo 20. Nós vamos encerrar hoje com o último mandamento, a exposição da lei. Eu farei o que tenho feito, na verdade. Nós leremos dos versos 1 a 17. Mas hoje a exposição apenas do verso 17. Assim diz o nosso santo Deus em sua santa palavra. Ouçamos. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez. Nosso bendito Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso Redentor, regenerador e santificador de cada um dos crentes, bendito seja o Senhor neste dia. E bendito seja o Senhor pela tua palavra, ó Deus, que está diante de nós mais uma vez. Senhor, a nosso rogo, a nossa súplica, ó Deus, com o teu povo que se reúne em teu nome, é para que neste instante o Senhor nos ensine, Pai, aquilo que devemos lembrar e aprender, sempre, para que possamos ter crescimento, para que possamos, ó Deus, como já falamos aqui nesta manhã, sermos homens retos, que buscam a tua justiça e fazer aquilo que te agrada. Portanto, Pai, por meio da Escritura Sagrada nessa manhã também, pela exposição da tua palavra, confronte-nos em nosso pecado, Senhor. Sempre necessitamos ser confrontados, ó Deus, diante da vida cristã que levamos. Faz isso mais uma vez. Chame, ó Deus, não apenas os ímpios aqui nessa manhã, se há alguém aqui que de fato seja ainda descrente, mas chame também os crentes do Senhor, os teus filhos, ao arrependimento, Senhor. Em nome e por amor de Cristo. Amém. Amém. Bom, hoje nós vamos estudar o 17º versículo do capítulo 20, que fala sobre o nosso 10º mandamento, o 6º da segunda tábua da lei. E a gente vai perceber nesse mandamento, talvez mais do que em todos os outros, o foco interno que nós temos da lei de Deus. Sabemos que a lei, a interpretação dela tem que ser espiritual, mas é interessante como o 6º mandamento da segunda tábua, ou o 10º mandamento, ele fala, ele nos faz enxergar tão internamente para nós mesmos. Não que os outros mandamentos não façam isso. O aspecto sempre é o aspecto interno e sempre é o aspecto do coração. Jesus mesmo já vai falar sobre isso. Mas é impressionante como o 10º mandamento ele nos faz olhar muito mais para dentro de nós, para o nosso coração. Não faz a gente olhar e perceber apenas aquelas perspectivas externas, não é? Não meramente o bem-estar, não é? O que nós temos externo, ou aquilo que nós manifestamos externamente na vida cristã, mas olhar diretamente para o nosso coração. Olharmos e continuarmos olhando acerca da lei de Deus também para o benefício do nosso próximo,
da aliança estabelecida entre nós e o próprio Deus, mas entre nós também e o nosso irmão. Então aqui o próprio Deus ele vai nos mostrar a preocupação que ele tem mais uma vez com as questões que envolvem o nosso coração. E percebam que mais uma vez nós precisamos entender e aprender que por excelência esse 10º mandamento, então como todos os outros, são palavra inspirada do nosso Deus. Então nós precisamos ouvir com temor, com tremor e com submissão diante do Senhor. E sempre quando ouvimos com diligência. O próprio Cristo vai nos ensinar isso, fazendo um autoexame verdadeiro, não é? Não parcial, mas um autoexame muito profundo acerca de fato da vida que nós temos levado diante do Senhor. Então o verso 17, eu vou repetir mais uma vez, é importante isso. Ele diz que nós não devemos fazer o quê? Cobiçar a casa do nosso próximo, a mulher do nosso próximo, o servo, a serva, o boi, o seu jumento, nada de fato que seja do outro. E veja que esse mandamento de não cobiçar nos mostra então que a obediência a todos os mandamentos ele começa então com o quê? Com o coração. Esse mandamento nos mostra então, irmãos, que a verdadeira obediência ela não é completa a não ser que ela se principie aonde? Não de uma maneira externa, não que ela se mostre de uma maneira, digamos assim, moralmente correta, mas a nossa obediência ela vai se principiar aonde? Na obediência do próprio coração. E perceba que então essa ordem dos 10 mandamentos não são apenas para amarmos a Deus, para apenas não nos devotarmos apenas a Deus, mas também para amarmos o nosso próximo. Não apenas manifestarmos isso de uma maneira externa, mas que o nosso coração ele seja de fato um coração sincero diante da presença do nosso Deus. Então perceba que em todos eles, e mais especificamente nesse 10º mandamento, existe o quê? Um foco interno. Eles não podem ser mantidos, nem muito menos o 10º mandamento, apenas de uma maneira externa, mas mantidos certamente aonde? No nosso coração. E é primeiramente ali, quando nós observamos o nosso pecado, que é onde o mandamento é quebrado. E não é quebrado primeiramente de uma maneira externa. Para ser manifestada a quebra do mandamento exteriormente falando, ele precisou ser quebrado primeiramente aonde? Em nosso coração. Há 20 anos atrás, Jay Adams, alguns de vocês devem conhecer, é um grande, proeminente pastor, teólogo, não é? Pregou em uma determinada igreja um sermão falando sobre o tema da preocupação. Ele falou sobre preocupação baseado numa passagem do apóstolo Paulo lá no livro de Filipenses. E esse sermão ele foi interessante, porque ele começa dizendo no seu sermão as seguintes palavras: agora todo mundo aqui hoje que é um assassino, levante as suas mãos. E ninguém levantou. Então ele disse: bem, quantos de vocês são mentirosos? E aí um cara que estava sentado na segunda fileira da igreja levantou a mão e ele disse: finalmente, um homem honesto. E aí ele então faz uma terceira pergunta e ele acrescenta: quantos de vocês têm preocupações? Vocês já imaginam que todo o corpo da igreja levantou as suas mãos. E aí Jay Adams diz então o seguinte: sabemos que não devemos matar, sabemos que não devemos mentir, mas é interessante como você percebe claramente quando Paulo diz: não se preocupe. Veja que o que Jay Adams estava apontando, irmãos, era o fato de que a Bíblia não está simplesmente preocupada com aquilo que nós manifestamos externamente falando. Eu vou repetir e eu vou insistir nisso. Está preocupado, irmãos, com o teu estado interno. Está preocupado precisamente com o teu coração, e é isso que esse mandamento ensina, a olharmos. É interessante, a gente não consegue fazer, Deus faz isso, mas nós não conseguimos olhar para o interior de alguém. E quando nós falamos sobre o 10º mandamento, nós não conseguimos conceber, na nossa própria incapacidade, de olharmos para o coração de alguém, sabendo se ele está ou não cobiçando. A gente consegue às vezes até olhar o brilho nos olhos de alguém que cobiça alguma coisa, não é? Parece que quando alguém quer alguma coisa e de maneira irrefreável, isso fica muito latente, muito patente externamente falando. Nós podemos sim olhar as consequências da cobiça. Elas são manifestadas externamente. Nós conseguimos enxergar as evidências da cobiça, e que são muitas vezes coisas horríveis que fazemos na esteira da própria cobiça. Mas você não pode ver a cobiça internamente falando no coração de alguém. É por essa razão que a nossa preocupação e a razão do Senhor estar preocupado conosco é voltado para o nosso coração. Então, diante disso, eu queria trabalhar duas coisas rápidas com os irmãos hoje. Primeiro, como fazemos sempre aqui, olharmos a perspectiva desse mandamento no Velho Testamento, mas olharmos também a sua aplicação desse 10º mandamento no Novo. E lá no Novo, quando a gente for fazer isso, eu quero citar Romanos capítulo 7, verso 7.
que é quando Paulo vai aplicar essa passagem olhando para quem? Para ele mesmo. Então, o que esse mandamento nos ensina à luz do Velho Testamento? Eu quero citar pelo menos 5 coisas baseadas no versículo 16. A primeira delas, observe que não cobiçarás é repetido. E é interessante que às vezes nós podemos ser pegos em flagrante fazendo alguma coisa, e aí nós tendemos a encontrar o quê? Desculpas, inclusive negarmos aquilo que fazemos. Geralmente nós temos, essa é uma natureza intrínseca do homem. Lógico que como cristãos, tendo agora uma nova natureza em Cristo Jesus, nós não deveríamos proceder dessa maneira. Uma vez que fazemos algum pecado, proferimos algum pecado, consequentemente, o que a nossa natureza exige de nós? Se somos crentes, que confessemos o nosso pecado, que nos arrependamos e confessemos e deixemos, porque aí alcançaremos misericórdia da parte do Senhor. Mas é interessante que como nós ainda vivenciamos o aspecto do pecado, a luta contra o pecado, o que acontece geralmente com a gente? A gente vai ver isso com os nossos filhos também, por exemplo. Fazemos alguma coisa errada, cometemos algum pecado, e muitas vezes a gente tem que fazer o quê? Esconder o pecado. Nós damos uma série de desculpas, tentamos encontrar desculpas para dizer que não pecamos, ou até negamos aquilo que fizemos, ou nos desculpamos de uma maneira esfarrapada sobre aquilo que de fato nós transgredimos na lei de Deus. Então perceba que quanto mais é o caso, quando estamos sendo confrontados com o pecado, nós estamos sendo confrontados literalmente com o estado do nosso coração, irmãos. E vejam que a razão disso é que você sabe que você pode muito bem desviar essa questão, ou seja, quando falamos do 10º mandamento. Por quê? Porque que alguém vai te acusar de que você está cobiçando alguma coisa. Você vai dizer, o que você vai dizer à pessoa? Você não conhece meu coração. Você não sabe se eu estou fazendo isso de fato ou não. Ou se de fato eu estou querendo alguma coisa para mim, você não sabe se isso de fato é fruto de cobiça ou de uma outra coisa qualquer. Então é difícil nós lidarmos com o pecado da cobiça. É difícil avaliarmos o pecado da cobiça. Por quê? Porque muitas vezes quando alguém é criticado acerca disso, ou esse pecado lhe é apontado, digamos assim, de uma maneira mais correta, geralmente a pessoa vai dizer o seguinte: eu não tenho problema com a cobiça. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque você vai ver que nesse texto especificamente, esse mandamento ele vai repetir: não cobiçarás, por 2 vezes. O Senhor insiste exatamente nisso, irmãos. Ele reitera esse mandamento: não cobice a casa do teu próximo. Já a gente vai ver o que significa casa. Mas mais uma vez ele reitera: não cobice, porque nós temos uma tendência a de fato fazermos exatamente isso. Transgredirmos exatamente aí. A segunda coisa sobre esse mandamento, perceba que há 7 coisas que a gente não deve cobiçar. Você não deve cobiçar a casa, a mulher, o servo, a serva, o boi, o seu jumento, e aí no final termina: nada que pertence ao seu próximo. É interessante que 7 é um belo número hebraico, redondo, indicando o quê? A totalidade daquilo que pertence ao teu próximo, seja uma pessoa, ou seja a possessão que ele tenha. Então, quando ele fala sobre 7 coisas aqui, ele está mostrando o quê? É tudo que envolve o quê? O próximo, a possessão do próximo, as pessoas. Em terceiro lugar, observe que há 4 categorias que nos dizem que para nós não cobiçarmos também: a esposa, os servos, os animais, e então ele diz: nada. Cônjuges, servos, animais ou qualquer coisa. E mais uma vez, é a proibição total de cobiçar aquilo que pertence ao outro, ao nosso próximo. Em quarto, olhando para esse versículo, observe que o vizinho, ele é mencionado, o nosso próximo é mencionado, o outro, por 3 vezes nesse mandamento. Isso é vital para nós, quando lemos. Porque isso nos ajuda a entender o que está sendo proibido aqui. E vejam que a palavra cobiça, em não cobiçarás, é uma palavra que também pode ser usada, irmãos, para coisas boas, dependendo do contexto, porque ela significa o quê? Desejo. O Senhor está dizendo: você não desejará. E aqui é interessante, porque se nós formos tomar essa palavra genericamente, olharmos apenas à luz do contexto do mandamento, nós estaríamos em sérios problemas. Por quê? Porque em certo grau todos nós temos o quê? Desejos. Então perceba que essa ordem do Senhor, ela não é uma ordem genérica ou abstrata para não se desejar alguma coisa. Perceba que isso é colocado no contexto de não desejar aquilo que Deus deu a quem? Ao outro. Mas que não foi dado a quem? A você.
Então ele repete várias vezes quem? O nosso próximo, o outro. Veja, o desejo não está sendo proibido, é o desejo abstrato. Mas o que está sendo proibido é então cobiçar. Isto é, no contexto de deixar de considerar o melhor interesse para o nosso próximo. Colocando-nos muitas vezes à frente ou sobre o nosso próximo. Querendo aquilo que pertence a ele. Tendo inveja daquilo que ele tem e daquilo que porventura nós não temos. E inclusive buscando caminhos errados para conseguir algo. Ou seja, cobiçando aquilo que pertence a quem? Ao nosso próximo. E assim perceba que a simples menção do próximo aqui ou do outro, 3 vezes, nos ajuda a compreender o que de fato está sendo proibido. Todo o desejo não está sendo proibido, mas todo o desejo por aquilo que é de propriedade do outro e aquilo que você deseja ter para si mesmo de uma maneira errada, ou seja, pecaminosa. Você já ouviu falar naquele jargão popular que o cara diz assim: a grama do vizinho é sempre mais o quê? Mais verde, do lado de lá da cerca é sempre mais aprazível aos olhos? Exatamente isso. Mas em quinto, veja quando Deus diz então: você não deve cobiçar a casa do seu próximo. Ele não quer dizer que você não deve cobiçar porventura, ou não deve desejar ter uma casa boa. E às vezes nós desejamos ter uma casa melhor. Isso não quer dizer que porventura, quando nós olhamos para a situação de alguém, né, a gente não quer ter uma situação melhor, socialmente falando. Não queremos morar talvez num bairro menos violento e nos mudarmos. Até porque olhamos, poxa, nosso irmão mora num lugar, né, que é melhor, quem sabe eu também não pudesse morar aqui. Veja que a proibição não é basicamente acerca dessas coisas, embora o mandamento aqui seja amplo. Mas ele diz que não se deve cobiçar a casa, ele quer dizer que nós não devemos cobiçar, e veja que muitas vezes nós cobiçamos de fato a casa do nosso próximo, os bens do nosso próximo, o carro do nosso próximo, né? Eu me lembro uma vez que um membro da minha igreja lá em Parnaíba, eles vieram de uma situação do sul do Brasil, de uma igreja supostamente reformada, não é? E é interessante que ele dizia o seguinte: olha, a nossa igreja tinha um problema muito sério. E qual é? Primeiro, a igreja era muito abastada. Muito abastada. E essa questão do abastamento da igreja levou a igreja a um outro pecado. Eles não dizimavam a questão mínima do dízimo. Era sempre a metade, porque era muito dinheiro. E isso era impressionante. Então, eles já pegavam nesse aspecto também da devolução fiel ao Senhor dos dízimos de ofertas. Mas além disso, o que acontecia na igreja? Existia um problema muito sério com a transgressão do 10º mandamento. E ele dizia: pastor, isso era muito latente aos olhos. Eu disse: por quê, irmão? Porque era o seguinte: quando alguém chegava aqui, era uma situação inclusive de agricultores muito ricos, que ganhavam milhões e milhões de reais, e dizia assim: pastor, é impressionante, quando o cara chega com uma caminhonete aqui do último ano, do último modelo, o senhor pode ter certeza que no outro final de semana todos estariam usando o mesmo carro. Impressionante. Ninguém queria ficar atrás de ninguém. Ninguém queria ficar o quê? Numa situação como essa, digamos assim, pormenorizada ou bobagem. Então perceba que ele está colocando isso também. Às vezes nós nos deixamos levar por esse pecado, cobiçando de fato, literalmente, aquilo que é do outro. Ou seja, esse carro poderia ser meu, essa casa poderia ser minha. Mas perceba que ele vai além disso. Quando ele cita aqui casa, ele não está falando propriamente de uma casa, literalmente falando, mas ele está abordando o quê? Tudo aquilo que é dele. Tudo que é de fato do nosso próximo. Ou seja, é o desejo inadequado, pecaminoso por aquilo que é do outro, e que isso tem ocupado o coração, tem ocupado a primazia e tem ocupado inclusive a prioridade que Deus deveria ter na nossa vida. Percebe? Quando nós cobiçamos aquilo que é do outro, nós não estamos cobiçando apenas aquilo que é do outro, mas nós estamos colocando algo, inclusive, acima da nossa primazia ou prioridade de vida, que é o quê? Glorificar a Deus com todas as coisas, acima de todas as coisas. E aí a gente se depara, quando olhamos para o 10º mandamento, com um problema maior. E qual é o problema maior? A cobiça é idolatria. Perceba, meu irmão, se você tem um problema com cobiça, você tem um problema sério em seu coração com idolatria. Mas pastor, onde é que o senhor vê isso? Abram comigo em Colossenses capítulo 3, verso número 5. Porque é o que a Bíblia nos ensina. Vejam que não é apenas desejar aquilo que é do outro, que é pecado,
Mas um pecado nos leva a outro, um abismo vai chamando a outro abismo, e a outro pecado, e mais a outro pecado. E perceba então que Paulo diz em Colossenses 3,5: fazer depois morrer a vossa natureza terrena, e ele vai citar prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, e ele vai falar sobre o que aí? Na nossa tradução traz a palavra avareza. Não é isso que está aí? Mas ela pode ser traduzida mais corretamente por cobiça. A palavra grega, ela se traduz por cobiça. E é interessante, quando ele termina o versículo diz: a cobiça então é o quê? Idolatria. Isso talvez possa soar estranho para você hoje. Mas o fato, irmãos, é que a cobiça é idolatria. Então nós temos uma relação aqui com o primeiro mandamento, com a primeira tábua da lei mais uma vez. Dessa forma, o que nós entendemos? Que cobiçar é negar inclusive a providência de Deus. É mostrar que você não está satisfeito com aquilo que o próprio Deus tem dado a quem? A você. Porque você está com os olhos e principalmente o seu coração posto nas coisas de quem? Do outro, desejando e pecando em relação a isso. O autor dos Hebreus no capítulo 13, verso 5 diz: seja a vossa vida sem cobiça, sem avareza, a mesma palavrazinha lá de Colossenses 3,5: contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele vos tem dito, quem? O próprio Deus: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te. Amados, nós precisamos compreender literalmente que Deus provê tudo aquilo que nós precisamos. Amém? Tudo aquilo que precisamos. Perceba que se nós temos desejo de algo, o que a gente precisa fazer? Nós devemos pedir a quem? A Deus, desde que isso seja lícito, segundo a vontade de quem? De Deus. E não agirmos de uma maneira desordenada, contrária à sua lei. Porque se assim fazemos, nós inclusive estamos negando a bondade de Deus, da sua provisão para conosco. E perceba que assim aquilo que nós desejamos pode ultrapassar a nossa lealdade a Deus. E assim a cobiça faz o quê? Ela se torna idolatria. O que é que o nosso catecismo maior nos diz? Nós aprendemos aqui que o descontentamento com a nossa própria propriedade, a inveja, e uma coisa triste que eu vejo, que às vezes quando alguém tem sucesso na vida, um irmão está se dando bem, há crentes que fazem o quê? Ficam tristes. O cara, em vez de se alegrar, né? A gente precisa se alegrar um com o outro. Poxa, graças a Deus, Deus tem te dado isso, te deu essa vitória, te tirou dessa aflição. E aí, o catecismo diz assim: o descontentamento com a nossa própria propriedade, a inveja e o conquistar-se por causa do bem do próximo. O cara está se dando bem, a gente fica o quê? Triste. Juntamente com todos os sentimentos e afeições desordenados para com as coisas que pertençam ao nosso próximo, não são o quê? Estritamente proibidos. E veja o problema, eu cito: a cobiça, ela não pode ser regulada externamente, porque o 10º mandamento nos mostra a natureza dos 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, irmãos, não são algum tipo de código civil externo, mas são o quê? Mandamentos de Deus. São o quê? Instruções bíblicas. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês: quantos vocês já leram num código civil desse mandamento? Secular. Quantos vocês já viram? Nenhum de vocês. Por quê? Porque não tem. Você não pode impor esse mandamento a alguém, essa lei a alguém. O que você pode fazer é cobrar as consequências ou sanções daquilo que é manifestado por causa da quebra dessa lei. Como? Por exemplo, alguém que rouba. Roubou porque fez o quê? Porque cobiçou o que era do outro. Ele vai ser punido por causa do quê? Do roubo, não é por causa da cobiça. Então as sanções são aplicadas às manifestações externas, conquanto a transgressão desse mandamento. Mas você não pode condenar ninguém baseado no Código Civil porque ele é o quê? Cobiçoso. Você não pode fazer isso. Porque essa questão, como eu disse, mais uma vez eu bato na mesma tecla, ela é uma questão do coração, irmãos. E perceba que esses são os princípios, os valores morais e arrendatários da chamada família de Deus. E esse mandamento nos mostra a natureza abrangente e interior da lei de Deus. Mais uma vez eu repito, Deus está preocupado, meu irmão e minha irmã, com a natureza do teu coração.
com o que está acontecendo bem aí dentro. Ele não está preocupado que nós cobicemos e depois roubemos, porque Ele deu um mandamento sobre roubar. Há aqueles que cobiçam a mulher e aí caem em adultério. Deus tem um mandamento sobre adultério, mas o Senhor aqui está preocupado com a nossa cobiça. E assim Ele nos dá um mandamento separado para nos mostrar a natureza abrangente e interior da lei de Deus. E antes disso, deixa eu fazer uma pergunta para você, ou algumas. Você luta contra a cobiça? Ou você é alguém que tem cedido à cobiça? Talvez haja alguém aqui nessa manhã que está ansiando por ter um relacionamento conjugal com alguém que é casado aqui na igreja. Pastor, se eu dizer um negócio desse, eu não conheço seu coração, eu não consigo avaliar a cobiça do seu coração. Nós estamos falando do quê? De questões externas. A gente avalia externamente falando. Então perceba, pode ser que há, por conta da questão do pecado da cobiça, nessa manhã, alguém ansiando por um relacionamento com o cônjuge de outra pessoa aqui dentro da igreja. E pode até ser uma situação de culto. Enquanto o culto está rolando, você está olhando para o marido da outra, ou para a mulher do outro. Pode. Nós precisamos entender, irmãos, a natureza pecaminosa contra a qual nós lutamos. Não pense de si mesmo que você é tão bom quanto você poderia ser, porque você continua sendo nada. Miserável pecador que é capaz de fazer exatamente isso que eu estou dizendo. Então você está lutando contra a cobiça, você luta contra esse pecado. Você, por exemplo, é alguém que deseja ter o respeito e a reputação que pertence a uma outra pessoa, inclusive na igreja. Porque há casos de pessoas que saem da igreja que não conseguem isso e vão para um outro lugar tentando exatamente isso. Reputação que pertence não a ele, porque às vezes nem ele foi chamado para ser isso na igreja. Por exemplo, o líder, ele não tem vocação, Deus não o capacitou, mas ele entende que sim. E porque ele não consegue isso na igreja, e porque ele é cobiçoso disso, ele diz: eu não fico mais aqui, eu vou para outro lugar, lá eu serei o que eu quero ser. Você tem lutado contra isso? Meu irmão, talvez você seja alguém que está aqui nessa manhã querendo os recursos financeiros de uma outra pessoa que também está aqui nessa manhã, seu irmão em Cristo. E aí você pensa: eu só quero ter aquilo que ele tem. Eu só quero ter aquilo que ela tem. Mas eu quero ir além com você. Deixa eu continuar perguntando a você o seguinte: você foi já tão determinado a adquirir coisas que, junto com a aquisição dessas coisas, você acumulou para você dívidas inapropriadas? Vocês percebem o mal da cobiça? Nós cobiçamos o que é do outro, tendemos a querer aquilo que é do outro. Isso nos leva a um outro pecado. Você faz dívidas porque você é cobiçoso e você se torna infiel na casa do Senhor. Eu já vi muitos crentes chegarem para mim como pastor e dizer: pastor, não posso firmar. Por quê? Estou cheio de dívida. Fruto de quê? Pecado. E talvez você tenha pensado: pastor, eu fiz essas dívidas, por quê? Porque só tinha que ter aquelas coisas. Você tem um desejo excessivo de estar em uma situação, circunstância diferente daquela em que você se encontra agora? Você tem esse desejo? Se assim for, deixa eu dizer uma coisa a você: você deve lutar contra a cobiça. E veja que esse mandamento da parte de Deus nos mostra como Ele está preocupado. Não apenas com aquilo que é observado na tua conduta, como um homem cobiçoso, mas principalmente, meu irmão e minha irmã, mais uma vez eu repito, com aquilo que está acontecendo dentro do teu coração. Isso nos leva à segunda coisa. Abra comigo Romanos 7. Romanos 7, 7. Segura esse texto bem. Há algumas pessoas, irmãos, que pensam que enquanto eles forem moralmente corretos,
uma vez que eles não violam os estatutos civis, desde que não façam algo que seja uma violação à própria comunidade cristã, ao contexto da igreja, então essas pessoas continuam pensando que são o quê? Corretos. Dizem até assim, sou uma pessoa inocente. Paulo pensou em si nesses mesmos termos. Da mesma forma, ele se descreveu como um fariseu que era inocente em relação à lei. Mas veja o que ele nos diz em Romanos 7,7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Agora veja o que ele diz. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio do quê? Da lei. Pois eu não teria conhecido o quê? A cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Como eu disse, Paulo pensou em si mesmo nesses termos: eu não sou um violador da lei. Ele se descrevia como um homem, na verdade, o quê? Zeloso da lei. Mas ele nos diz em Romanos 7,7 que foi esse mandamento que ensinou o apóstolo Paulo que ele era, na verdade, o quê? Um pecador. Foi esse mandamento que ele ensinou que o cumprimento do mandamento para ele, a maneira como ele cumpriu o mandamento da verdade, podia ser jogado aonde? No lixo. Foi esse mandamento, o 10º mandamento, que lhe ensinou que ele precisava de quê? De graça. Foi esse mandamento que ensinou a ele que a lei não poderia salvá-lo, porque na verdade a lei poderia condená-lo. E nesse mandamento, então veja o que ele diz: eu não teria conhecido o quê? A segunda parte, não teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse o quê? Veja que Paulo aqui nos mostra uma passagem defendendo então a integridade da lei. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, eu não estou fazendo comentários depreciativos sobre a lei de Deus. Na verdade foi a lei de Deus que me ensinou que eu de fato era um pecador. E veja então que assim, Paulo diz que a lei lhe ensinou a pecaminosidade do seu pecado. E a maneira como isso lhe ensinou, mostrando o coração do apóstolo Paulo, mostrando que isso estava arraigado em seu coração. E veja que Paulo era como muitas pessoas, que, irmãos, religiosas, que pensavam em termos externos quando falavam sobre a questão da relação com a justiça de Deus. Mas quando ele chega a esse mandamento, o que é que mostra isso nele? A interioridade do seu pecado. Na verdade, é a real situação do coração do apóstolo Paulo. E perceba que isso é muito grave, irmãos. A gente poderia especular muitas vezes aqui como Paulo caiu no pecado da cobiça. Talvez uma das situações, alguns teólogos vão apontar isso, quando vão falar, por exemplo, sobre Paulo falando sobre a cobiça, e de fato aqui ele fala como se de fato ele transgredisse esse pecado, tivesse transgredido, e assim ele fez. Graficamente vão apontar para Atos capítulo 7. Na verdade, Atos 6 e 7, né, quando Estevão está pregando na sinagoga ali, e diz então que ele prega no poder do Espírito de uma forma tão grandiosa que não há quem consiga fazer o quê? Argumentar com ele. Eles não têm argumentos para com Estevão. E percebam que os teólogos dizem que Estevão está pregando na sinagoga onde Paulo ia. E muito provavelmente Paulo também estava lá, porque Paulo depois vai segurar as vestes daquele que vão fazer o quê? Apedrejar e matar Estevão. E há alguns então que especulam quando Paulo fala sobre a questão da cobiça, exatamente sobre isso. Paulo também, uma vez estando ali, ele não teve condição de responder aos argumentos de quem? De Estevão, que eram na verdade irrefutáveis, porque vinham do próprio Deus. Imagine então como Paulo deve ter ali, irmão, supostamente cobiçado, não é? Essa grande capacidade da parte daquele homem. Poderíamos citar aqui alguns outros textos nos quais Paulo certamente vai incorrer nesse pecado da cobiça. Mas o fato é que ele nos mostra que a própria lei de Deus mostrou a pecaminosidade do seu coração. E percebam, irmãos, que existem sinais que evidenciam os nossos desejos, sim. Há coisas que são externalizadas, que acabam por demonstrar, irmãos, como nós estamos muito preocupados com as coisas do mundo. E a cobiça diz respeito a isso. É interessante, irmãos, como geralmente nós somos pegos com as preocupações terrenas e não com preocupações espirituais. É impressionante como às vezes nós pensamos tão pouco no Senhor e sobre o reino de Deus, e como nossos pensamentos geralmente estão tão focados apenas nas coisas desta vida e não nas coisas vindouras. E mais uma vez eu quero chamar você ao arrependimento, porque
Será que você não tem se esforçado mais em obter as bênçãos dessa vida do que em crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus e apegar-se inclusive às questões celestiais? Eu não sei se você talvez já tenha percebido que aqueles que não estão apegados às coisas celestiais são pessoas que só conversam asneiras. São pessoas que não conseguem, inclusive, ter uma conversa profunda e significativa sobre as coisas do Senhor, sobre a família da aliança, sobre os irmãos crentes, sobre os amigos. As pessoas que estão focadas nesse mundo não conseguem ter uma conversa, digamos assim, edificante. Por quê? Porque não tem a mente de Cristo, e muito menos no seu coração. E são pessoas que deixam muito claro, e fica muito evidente, que elas estão dispostas a se separarem das bênçãos dos céus para obterem as bênçãos terrenas. E sabe como isso às vezes é muito exemplificado? Nós temos esse problema no meio da igreja também. E deixa eu exortar-vos quanto a isso, irmãos. Você já viu como tem pessoas, como tem cristãos que se sobrecarregam tanto com os negócios desse mundo? E eu sou muito tranquilo para dizer isso e chamar qualquer crente ao arrependimento que trabalha no dia de domingo, que abre seu comércio no dia de domingo. Porque o lugar dele no dia do Senhor é na santa casa de Deus, atendendo a sua convocação. Pessoas que muitas vezes não conseguem largar as sobrecargas e os negócios deste mundo, estão em um sério pecado, afastados e muito da comunhão com o Senhor. E uma vez assim estão mostrando, inclusive ao restante da igreja, que eles estão alicerçados nos prazeres terrenos e estão dispostos a fazer qualquer coisa para obter isso, inclusive abrir mão da comunhão de Deus e da sua igreja. Irmãos, a cobiça é um pecado extremamente perigoso. Talvez não haja, como alguns dizem, um pecado em todos os 10 mandamentos tão perigoso quanto a cobiça. Por quê? Porque ela é difícil demais de discernir. É um perigo, irmão. Sabe por quê? Porque ela afeta toda a nossa alma. A cobiça permite que você se concentre em todas as outras coisas e deixe de adorar algo que deveria ser o único objeto da sua adoração, que é o nosso Deus. A cobiça o leva a colocar Deus em segundo plano. E é perigosa porque leva a outros tantos pecados. Você sabe o que a cobiça faz? Ela permite que você professe a sua fé em Cristo, a sua fé no Senhor. Ela permite que você diga que ama a Deus acima de todas as coisas, enquanto na realidade você tem buscado algo diferente de Deus, ao mesmo tempo em que você diz que o ama. Então a pergunta para nós, para concluirmos nessa manhã é: como você pode lidar com esse pecado, meu irmão? E deixa eu falar primeiramente para você que está aqui nessa manhã, talvez que não conheça Cristo. E talvez você tenha parado para pensar nisso agora. E talvez você diga: eu sou um homem cobiçoso. Mas o problema é que você não tem um relacionamento com Cristo, um relacionamento vivo, vital com o Senhor Jesus. Então a resposta à sua indagação talvez, e a sua reflexão é: você não tem como lutar contra esse pecado. E por que eu estou afirmando isso? Porque não existe resposta à altura desse pecado se você não estiver em Cristo, ou seja, a parte de Cristo. Você não tem recurso para lutar contra esse pecado além de Cristo, para combater esse pecado. Então a primeira coisa que você, como um incrédulo aqui nessa manhã, deve fazer é: corra a Cristo. Procure conhecer a Jesus, a sua pessoa, ter intimidade salvadora com o Senhor Jesus Cristo em sua própria vida. Corra a Ele. Por quê? Porque só Jesus é o meio para libertar você desse e de tantos outros pecados sobre os quais você ainda permanece condenado. Não tem outra coisa. Mas para vocês que são membros dessa igreja, crentes de outras que nos visitam, se você está aqui hoje, você diz assim: pastor, esse é o meu pecado. Eu estou cobiçando. Então você tem que se fazer algumas perguntas. Primeiro, na verdade, você tem que se aplicar ao Senhor, você tem que se aplicar à graça dele. Você precisa responder esse pecado pela fé, pela oração, pelo autoexame, pelo estudo, inclusive do contentamento. Você precisa ser uma pessoa contente, satisfeita com as coisas que Deus lhe dá através da sua providência. Mas deixa eu sugerir algumas coisas práticas.
A primeira delas, você precisa fazer um exame de autoconsciência. Você precisa fazer pelo menos 3 perguntas. A primeira delas é: estou cobiçando? A segunda é: o que eu estou cobiçando? E a terceira é: por que eu estou cobiçando? Se não estamos, irmãos, nos perguntando isso de vez em quando, pelo menos estamos nos deixando abertos a alguns grandes problemas na vida cristã. O segundo princípio prático que eu quero dar a você é: você precisa perceber que nós vivemos em uma sociedade que quer que sejamos o quê? Cobiçosos. O nosso mundo é exatamente assim. Nós vivemos em uma cidade, irmãos, e eu vou repetir, já foi dito aqui várias vezes. Nós temos uma cultura o quê? Materialista, consumista. E a cultura materialista e consumista, ela tem um jargão. Qual é? A ganância é boa. Ser ganancioso faz bem. Ser cobiçoso é normal. E ela vai estimular você a fazer mais. E perceba que você não precisa ligar a sua televisão durante 10 minutos para que você possa perceber que a sociedade quer que você faça o quê? Cobice, deseje, quer que você tenha coisas que você não tem agora, e às vezes nem pode ter. Ela quer que você fique obcecado em conseguir aquilo que você não tem. E aí, um certo teólogo disse o seguinte: nossa sociedade não é amiga do contentamento, e precisamos nos lembrar sempre disso. E terceiro, de maneira prática, precisamos pensar sobre a pobreza relativa das bênçãos terrenas. Nós precisamos pensar sobre o fato de que Deus frequentemente acumula as suas maiores bênçãos sobre aqueles que têm menos em termos de bênçãos terrenas. Então veja que pessoas que não receberam muito desse mundo, mas que têm o quê? Os céus em seus corações. E quarto, você precisa fazer um esforço consciente para limitar as ocasiões de cobiça e criar estratégias para verificar os maus desejos. E perceba que se houver uma situação na qual você inclusive está se encontrando agora, repetidamente, como foi orado, inclusive, nós temos pecados que nós estamos fazendo o quê? Ninando, não é? Amamentando. Você deve lutar contra isso. Deixa eu dar um exemplo disso para vocês. Um colega de ministério uma vez, conta que ele teve um amigo que teve um relacionamento, ou um quase relacionamento. Como foi que aconteceu isso? Ele se prontificou a ajudar, espiritualmente falando, uma mulher necessitada. Essa mulher estava precisando de apoio espiritual, e ele foi ajudar. E essa mulher não era sua esposa. E aí, o que foi que deu? Ele conta, isso terminou com ele realmente querendo ter mais do que um relacionamento espiritual de ajuda com ela. Perceba que ele estava casado, tinha uma esposa maravilhosa, crente, tinha uma família maravilhosa, e aí quando ele se deu conta disso, foi o que ele fez. Esse foi o artifício que ele criou, particularmente falando. Pegou um caderno. E diante desse pecado ele começou a enumerar todas as coisas que ele poderia perder na vida se ele se envolvesse nesse relacionamento extraconjugal. Estava cobiçando uma mulher de outro. E ele colocou lá: primeiro, eu vou perder o meu relacionamento com o meu Deus. Vou colocar na caderninha. Ele disse: eu vou perder a minha esposa, eu vou perder a minha família, eu serei expulso do meio da minha igreja. E ele começou a enumerar toda sorte de coisas más que poderiam acontecer com ele, simplesmente se ele cedesse a esse pecado. O que foi que esse homem resolveu fazer, irmãos? Lutar contra o pecado, fugir do pecado. Ele sabia que ele não poderia ir mais longe do que aquilo. Então ele fez o quê? Ele esquematizou uma estratégia, inclusive para verificar os seus desejos pecaminosos. E ele lutou contra isso. E nós sabemos, irmãos, que a fé em nosso Deus é necessária para combater os pecados, é necessária para combater a cobiça. Perceba que nós temos que confiar na providência de Deus. E entendam, irmãos, que a causa da raiz da cobiça é uma insatisfação com a providência de Deus, ou uma desconfiança da providência, ou ambas as coisas.
Se nós estamos lidando com esse pecado, nós devemos orar pela graça de Deus na nossa vida. Nós somos aqueles que dizemos acreditar que a oração veio de graça, então ore. Ore para que o próprio Deus lhe dê a mente de Cristo, de fato, implante a mente de Cristo em você. Você comece a povoar os seus pensamentos com as coisas celestiais. Irmãos, a cobiça, ela deseja tirar do outro para servir a nós. Há um último elemento sobre o qual nós devemos pensar. Nós precisamos cultivar amor na nossa vida. É interessante, ele fala tão pouco sobre amor no culto. Parece que falar sobre amor é um tabu para a igreja. Ou falar sobre amor é coisa que pentecostal. Mas o fato é que a gente precisa cultivar o amor na nossa vida. Porque o cultivo do amor para Deus e para com o nosso próximo é uma arma contra os nossos pecados. É uma arma contra a cobiça. Perceba que o que o apóstolo Paulo vai dizer, irmãos, que o amor busca o melhor interesse para quem? Para o outro. Ele vai caracterizar o amor em 1 Coríntios 13. Nós precisamos amar, irmãos, mais para servir melhor a quem? A Deus e ao nosso próximo. Violentarmos menos a nossa alma com a transgressão da santa lei de Deus e, inclusive, trazermos malefícios para o nosso próximo. Mas, logicamente, que concordamos acerca de uma coisa. Acima de tudo, irmãos, o 10º mandamento, assim como toda a lei de Deus, nos mostra uma necessidade que todos nós temos. Todos nós que estamos aqui nessa manhã, nós precisamos de graça. E quando falamos que nós precisamos de graça, nós falamos que precisamos de quem? De uma pessoa. E este é Cristo. Percebe? E o desejo de cada coração nessa manhã, quando falamos sobre a nossa obrigatoriedade de obediência à lei de Deus, é: nós precisamos nos aplicar mais a Cristo. Então a pergunta final, para encerrarmos, é: meu irmão, minha irmã, você tem um desejo de ser conformado a Cristo mais e mais? Percebe, irmãos, quanto mais conformados a Cristo, quanto mais moldados a Cristo, quanto mais vivemos à luz daquilo que Cristo fez, que aquilo que Ele ensina, o seu próprio padrão de vida, nós estaremos caminhando de uma maneira, irmãos, que mais piedade, que mais santidade, que mais integridade, que mais amor, que mais graça, que mais fé, que mais esperança sejam evidenciados de uma maneira muito clara em cada um de nós. E, consequentemente, mais afastados do pecado nós estaremos. Então, você tem nutrido a conformidade da sua própria vida para com Cristo Jesus ou em Cristo Jesus? Faça essa avaliação, meu irmão, não deixe de fazer isso não. Você também está aqui nessa manhã. Só a graça em Cristo, a graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, é que pode nos afastar de todo esse mal. Amarmos a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Vamos orar. Deus bendito, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, Pai, dos nossos corações. Que ainda, ó Deus, embora corações regenerados, transformados, novos corações, que foram implantados em nós, ainda lutam, ó Deus, contra a natureza do pecado, Senhor. Contra os malefícios do pecado. Portanto, Senhor, nessa manhã, mais uma vez suplicamos ao Senhor que nos ajude na luta contra o pecado, Senhor. De alguma maneira, todos nós somos cobiçosos. O próprio Jesus vai dizer que muitas vezes é necessário apenas olhar de uma maneira não santa para que já tenhamos cobiçado e inclusive adulterado. A tua palavra nos ensina a espiritualidade da lei, nos mostrando que não é necessário roubarmos literalmente algo de alguém quando cobiçamos isso em nosso coração. Então, Senhor, nos ajude com o mal com o qual lutamos, com o pecado, ó Deus, com aquilo que ele pode produzir negativamente na vida da gente. Como aquele homem, ó Deus, que uma vez num estado de pecado fez uma certa avaliação e ele viu todos os malefícios que o pecado poderia causar em sua vida. Dessa mesma forma, ó Deus, que possamos fugir do pecado, correr do pecado, enfrentá-lo,
apunhalá-lo todos os dias, odiá-lo, odiar as consequências que ele traz para a nossa família, para a nossa igreja, diante de Deus, para a nossa própria alma, Senhor. Senhor, nos incomode o nosso pecado. Transforme dia após dia o nosso coração, Senhor. Dá-nos mais amor, dá-nos mais integridade diante do Senhor, Pai. Dá-nos mais, que possamos honrar mais os nossos irmãos, que possamos nos preocupar mais com a integridade dos nossos irmãos e com o bem para com os nossos irmãos. E que sejamos gratos ao Senhor pela Tua providência, ó Deus. Que sejamos gratos não apenas por aquilo que o Senhor faz por nós, mas aquilo que o Senhor faz por toda a Tua igreja, por todo o Teu povo, Senhor. Que esse sentimento, ó Deus, essas coisas sejam coisas que estejam permeando o nosso coração, Deus, a nossa mente. E que, na verdade, Pai, a manifestação externa de santidade, ela seja uma consequência de um coração de fato transformado. Que não sejamos meramente moralistas, ó Deus, hipócritas, fariseus, mas que sejamos de fato homens e mulheres transformados pelo Senhor, na ação do Teu Espírito Santo, mediante a obra vicária de Cristo. Em que oramos e agradecemos. Amém.